Estamos na semana da tão aguardada eleição presidencial americana. Joe Biden ou Donald Trump? Quem vencerá? E mais, a comprometedora vida do filho de Joe Biden foi denunciada por Glenn Greenwald, ele mesmo, aquele que ficou famoso aqui no Brasil pela Operação Vaza Jato. Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já sabem, aqui nós discutimos os temas relevantes e polêmicos, trazemos diferentes pontos de vista para que cada um possa formar a sua própria opinião. Meu nome é Marcos Zenaide, sou administrador de empresas e empreendedor. Quem está aqui comigo é Vitor Dávila, ele é jornalista, radialista, criador dos podcasts Vida na Pista e Vida de Rádio. Tudo bom, Vitor? Fala, Marcão. Grande abraço para você que está nos ouvindo pelo Spotify e nos assistindo pelo YouTube. Tudo certo. Hoje, tema quente, tema polêmico, claro, pertinho das eleições norte-americanas, com a votação se aproximando, a gente não poderia falar de outra coisa, de Trump versus Biden, e com esse molho a mais da questão do Glenn Greenwald, que parecia que ia fazer uma matéria, que queria divulgar uma matéria com algumas coisas comprometedoras sobre o Joe Biden, e teria sido, vejam só, censurado pelo próprio The Intercept norte-americano, que é a matriz do The Intercept Brasil, que, como o Marcos falou no começo, ficou muito notório, teve grande destaque no cenário nacional por conta da Vaza Jato. Pois é, Marcos, promessa de um Ideias e Ideais bem quente. Verdade, Vitor. Eu acho que é um tema muito importante aqui que a gente está falando, né? Estamos falando da eleição do maior país, maior economia do mundo. E esse caso do Glenn Greenwald eu achei assim, impressionante, né? Porque o Glenn, ele criou o The Intercept justamente para fugir das censuras das mídias que ele havia trabalhado no passado. E, como um dos criadores, ele agora está sendo censurado por tentar publicar um artigo que faz algumas denúncias contra Joe Biden. Na verdade, o artigo dele foi publicado, só que em outro site, um site chamado Substack. Vale a pena conferir, um artigo bem extenso e bem interessante, que traz aí realmente a vida de Hunter Biden. Mas vamos entrar então aqui no caso, né, do Hunter Biden. Vou começar falando aqui sobre o que é comprovado pelo próprio Hunter Biden e pelo Joe Biden. Nada do que eu vou falar aqui tem sequer possibilidade de ser notícia falsa, porque eles mesmos já admitiram isso, a própria família Biden, né? Então, assim, o Hunter, ele foi contratado por uma empresa de gás na Ucrânia chamada Burisma. E ele, apesar de não ter nenhuma experiência no setor de gás, né, nenhuma experiência prévia no setor de energia, não falar russo, não falar ucraniano, ele foi contratado para essa empresa com um salário, veja bem, Vitor, de $50 mil mensais. Isso dá quase R$300 mil por mês. Então, assim, o que ele trouxe para essa empresa de tão valioso para ele ser contratado por um salário tão alto, né? Fica aí essa questão. Inclusive, numa entrevista do ano passado, a repórter americana pergunta para o Hunter Biden: você acredita que você teria sido contratado pela Burisma se o seu sobrenome não fosse Biden? E ele mesmo responde assim: não, acho que não, não sei, muitas coisas não teriam acontecido na minha vida se meu sobrenome não fosse Biden, enfim. Vamos até soltar o vídeo aí para quem está acompanhando a gente no YouTube para ver. Vamos rodar. If your last name wasn't Biden, do you think you would have been asked to be on the board of Burisma? I don't know. Probably not. I don't think that there's a lot of things that would have happened in my life that if my last name wasn't Biden. Como vocês viram aí, o próprio Hunter Biden admite que ele não acha que seria contratado pela Burisma. E isso não é tudo, né? Isso não são todas as informações que nós sabemos sobre ele, que ele mesmo confirma. Inclusive, o seu envolvimento com drogas foi um tema, o primeiro debate entre Donald Trump e Biden, onde o próprio Biden fala: não, meu filho ele realmente tem um problema com drogas, muitas famílias americanas sofrem disso, vocês sabem como é que é, não sei o quê. Só acho que o Biden esqueceu que a família dele é a única que tem um filho com problema com drogas, com um salário mensal de $50 mil por mês. Eu acho que não existe uma outra família americana com essa situação aí. Ô, Marcos, só para fazer aqui um adendo, a gente está vendo um possível presidente dos Estados Unidos com um problema, uma polêmica, isso antes mesmo dele
ser eventualmente eleito. A gente, claro, não tem como prever o que vai acontecer. Inclusive, o Marcos vai falar das pesquisas nas eleições norte-americanas, mas é um possível presidente com um problema, uma polêmica envolvendo um filho, né? Isso não te lembra um certo país sul-americano que fala português, tupiniquim? Dá para fazer uma comparação entre os dois casos? Com certeza, né? Nós brasileiros sabemos muito bem como os filhos de um presidente podem comprometer a capacidade do presidente de fazer o que ele está lá para fazer, né? Eu acredito que sim, essa é uma comparação muito justa, Vitor. Com certeza, Marcos. Pois é, o Hunter Biden, como o Marcos bem explicou, está envolvido em todas essas polêmicas, inclusive sendo centro, objeto de discussão em um debate presidencial. Aí eu deixo essa questão, Marcos, a gente até traçou aqui esse pequeno parâmetro em relação a um país tupiniquim que fala português. Agora, você acha que um filho é capaz de derrubar um possível presidente, ou, nesse caso, evitar que um candidato consiga ser eleito, ser o fiel da balança? Então, nesse caso aqui, aparentemente não, porque o Joe Biden está na frente nas pesquisas. Inclusive, uma pesquisa que saiu agora, hoje, né? Hoje é segunda-feira, dia 2, estamos gravando aqui, provavelmente o vídeo será publicado no dia 3, né? No dia da votação nos Estados Unidos. A pesquisa divulgada hoje indica 53% de intenção de voto para Biden e 43% para Trump. Isso é uma vantagem que pode ser decisiva, né? Vale lembrar que na eleição passada a Hillary também tinha uma liderança considerável antes do dia da votação. Enfim, só para lembrar aqui mais algumas coisas que eu acho que todo mundo deveria saber sobre o filho do Joe Biden, né? Que ele também tem relações com a China. Ele tem um fundo de investimentos na China que atualmente gera um patrimônio de mais de 2 bilhões de dólares. Durante o governo Obama, ele fez múltiplas viagens para a China, inclusive em aeronaves do governo americano. E eu só acho importante lembrar também que quando nós estamos falando de China, nós não estamos falando do povo chinês. O povo chinês nada tem a ver com o governo chinês. São duas coisas completamente diferentes, porque lá não é uma democracia. O povo chinês nunca elegeu o governo chinês. Os governantes chineses, eles são um seleto grupo de multibilionários que controla o país com a maior população do mundo há décadas. Então, toda vez que você está fazendo negócios com a China, e se você vê alguém falando mal sobre fazer negócios com a China, nada tem a ver com o povo chinês, não há preconceito nenhum com o povo chinês. Eu acho importante ressaltar isso, porque toda vez que eu vejo alguém criticando a China, ele muitas vezes é rotulado de xenófobo, de preconceituoso. Na verdade, não é nada disso, nós estamos falando de uma ditadura. Então, quando estamos falando desses problemas do governo chinês, é importante lembrar que Hunter Biden tem sim relações com a China, tem empresas na China, e tem muitas acusações contra ele, mas não estou entrando no ramo das acusações, isso realmente pode ser, não tem nada comprovado. O que há de comprovado é que ele tem empresas na China. Então, essa é a situação atual do filho do favorito para a presidência dos Estados Unidos. Foram outras acusações aqui, que essas eu não estou entrando no mérito, né, sobre o laptop dele, que ele deixou na loja para ser consertado no Delaware, não foi buscar. Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito, vale a pena entrar na internet e pesquisar. Isso aí, apesar deles não terem confirmado, Hunter Biden e Joe Biden não terem confirmado, eles também não negaram, mas, por enquanto, a mídia ainda está tratando como notícia falsa, né? E aí, voltamos para o caso do Glenn Greenwald, porque quando ele foi noticiar tudo isso, foi aí que ele foi censurado pelo seu próprio site, né, Vitor? Pois é, o The Intercept, que o Glenn Greenwald ajudou a fundar. E olha, eu estou achando esse caso muito interessante, porque recentemente o Glenn, inclusive, foi convidado para falar sobre na Fox News, que é uma emissora norte-americana assumidamente conservadora e apoiadora de Donald Trump. O que mostra, Marcos, que o jornalismo não pode ter ideologia. Da mesma forma que o Glenn Greenwald fez uma matéria que batia na Lava Jato, que, embora seja uma operação teoricamente sem ideologia, acabou sendo adotada como bandeira política
pela direita brasileira, ele vai lá nos Estados Unidos, o que torna algo muito mais impactante no país dele, e faz uma matéria para bater no Partido Democrata, no Joe Biden, que é o que é considerada a esquerda norte-americana, uma esquerda moderada, mas uma esquerda. O que faz com que o Glenn Greenwald ganhe o meu respeito. Depois desse fato, eu passei a respeitar muito o Glenn Greenwald, não que o respeito de um mero jornalista daqui do Brasil vai servir de alguma coisa para o Glenn, mas isso só mostra o quanto ele leva o jornalismo a sério, a questão da isenção, que é importantíssimo. E quando a gente tem um jornalista apanhando, sendo alvo de ataque dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda, isso só mostra o quanto o profissional é bom, o quanto o profissional está fazendo a coisa certa, Marcos. Com certeza, Vitor, ele tem seu mérito, sim. Eu acredito que ele foi rotulado aqui no Brasil quando ele apareceu em todas as mídias, né, como o responsável pela Vaza Jato, ter hackeado as informações do celular de Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. E, na verdade, o que aconteceu ali foi que ele obteve essas informações, não se sabe exatamente como, foi um hacker, não sabe se ele pagou por isso, mas as informações chegaram a ele, era, se eu não me engano, 5 anos de mensagem do Telegram do Sérgio Moro, e ali ele avaliou tudo e encontrou algumas conversas um pouco comprometedoras, mas eu achei curioso que em 5 anos de conversa do Telegram do Sérgio Moro não se encontrou nada realmente contundente, nenhuma ligação com a CIA do Sérgio Moro, nada dizendo que e nem ligações com outros partidos políticos brasileiros. Mata um monte de teoria conspiratória, né? A matéria ajudou a matar um monte de teoria conspiratória que era difundida por aí. Verdade, as matérias, verdade. Né? A Vaza Jato como um todo. Pode Verdade, concluir. Assim, o que ele encontrou ali foi o Sérgio Moro incentivando alguns procuradores, né, ele na posição de juiz, dando a entender que ele realmente já tinha um favorecido ali, ele vinha estudando o caso Lula há anos, então ele já tinha ali uma noção geral do que estava acontecendo e ele estava realmente falando com os procuradores para eles trabalharem de certa forma, da forma que ele achava que seria mais eficiente, mas não obteve-se nada de ilegal na fala do Sérgio Moro. Talvez você pode dizer imoral, Sim. Ao mesmo tempo outros juízes afirmam que esse tipo de conversa é normal nos escritórios de advocacia e, inclusive, nos escritórios dos setores públicos brasileiros. Mas, enfim, ele ficou famoso aqui no Brasil por conta disso, mas ele segue, né? Ele é um jornalista americano, já de sucesso. Ele, na verdade, é advogado, né? E não é formado em jornalismo, mas ele começou a trabalhar com isso em 2005 e teve uma carreira de sucesso já. Trabalhou no The Guardian, uma mídia inglesa, e depois ele criou o seu próprio canal, The Intercept. É curioso que ele mesmo fala, eu estou muito envergonhado, porque eu criei o The Intercept justamente para não ficar sujeito à censura, e agora eu estou sendo censurado pelo meu site, né? Então, realmente é muito curioso. Pois é, Marcos, vamos por partes, já dizia Jack Stripador, vamos por partes. A questão da obtenção das informações, o jornalista não tem a menor obrigação de falar como ele obteve com aquilo. Aqui no Brasil a gente tem algo que é muito importante, que é o sigilo da fonte. Quem está errado, se alguém errou, é quem hackeou e passou a informação. Quem passou a informação não está errado por passar, mas da forma como a pessoa que passou obteve, isso é problema da pessoa que obteve a informação. Tanto que o Intercept mantém várias plataformas próprias para que uma fonte, né, alguém que tem uma informação, possa enviar material de forma anônima, o que é algo importantíssimo, porque aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil, é claro que há represálias para quem divulga alguma coisa comprometedora, alguma coisa que vá comprometer certa parte, ainda mais se tratando de gente poderosa. A Vaza Jato foi muito boa porque quebrou o mito do herói. Ninguém é santo nessa história. A Lava Jato foi muito importante para punir corruptos, para punir criminosos que causaram prejuízos incontáveis ao erário, né, ao Estado. No entanto, é notório, público e notório, que aqueles que estavam na coordenação da operação, aí eu incluo
o senhor ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores, personificados geralmente na figura do líder, né, o Deltan Dallagnol, é claro que eles queriam fazer um uso político daquilo, é claro que eles queriam tirar proveito daquilo de alguma forma. Durante anos, inclusive até filme saiu sobre a Lava Jato, enaltecendo a atuação da Força Tarefa. Eles tiveram seu mérito, é claro que eles tiveram seu mérito, mas não existe santo nessa história. É óbvio que eles usaram a Operação Lava Jato em benefício próprio para conseguir, principalmente, esse enaltecimento, serem vistos como figuras intocáveis, e não são todos seres humanos, sujeito a erros, sujeito a falhas. E é claro que na Lava Jato tinha suas falhas, obviamente, não existe perfeição. Não existe perfeição. Quanto aos métodos de obtenção das informações, como eu falei anteriormente, sigilo da fonte garantido são métodos controversos, mas é um método válido. Ele chegou a informação na mão dele e ele tem a obrigação de divulgar essa informação. Por conta disso, erroneamente, ele foi pintado como jornalista da esquerda. E esse acontecimento relativo ao Biden, filho dele, filho do Joe Biden, mostra exatamente isso. Por mais que o Glenn tenha as suas convicções políticas, ele próprio se define como um homem de esquerda, é casado com um deputado federal do PSOL, inclusive, ele não deixa isso interferir no seu trabalho. É claro, o The Intercept se defende, o The Intercept, em sua defesa, afirma que queria apenas editar a informação e tudo mais. É claro, todo veículo de comunicação vai ter a sua linha editorial, vai ter esse tipo de filtro. Isso existe em qualquer lugar, gente. Agora, caso o que o Glenn está acusando seja comprovado, mostra que essa alegação do The Intercept de um veículo independente cai por terra. Se torna um veículo normal, como qualquer outro. Todo jornal, todo portal, toda rádio, toda televisão tem a sua linha editorial. E o The Intercept, ao afirmar que é independente, que vai bater, se tiver que bater na esquerda, vai bater, se tiver que bater na direita, vai bater. E se essa acusação do Glenn for comprovada, isso mostra que é um veículo que tem um direcionamento claro a favor do Partido Democrata. E é normal, é perfeitamente normal. Todo veículo, como eu falei, repito, vai ter sempre a sua linha editorial, mas é claro que isso acaba deixando exposta uma contradição no The Intercept matriz, no The Intercept dos Estados Unidos. Em relação ao The Intercept Brasil, embora, claro, haja também um direcionamento, uma linha editorial sempre vai existir, mas para a esquerda você vê também, já existiram matérias que expuseram problemas da própria esquerda, já foram publicadas matérias contra o próprio Partido dos Trabalhadores, então já tem esse direcionamento melhor. Inclusive o Glenn Greenwald deixa claro que o trabalho desenvolvido no The Intercept Brasil não tem esse problema que ele presenciou no The Intercept norte-americano. Caso seja comprovado, claro, tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser investigado, a história não tem só dois lados, tem vários lados, mas caso o Glenn Greenwald consiga comprovar a sua tese de que ele foi realmente censurado no The Intercept, mostra o quão profissional correto ele é. Ele tem seus métodos, podem ser controversos de obter informação? Pode ter, mas que jornalista não tem? Por exemplo, um exemplo bobo aqui no Brasil, direto eu vejo colegas, outros portais, jornais e por aí vai, publicando informações de processos judiciais que estão em segredo de justiça. O jornalista não tem o menor compromisso em falar como obteve tal informação. Não tem. A gente tem que expor mesmo. É o nosso trabalho, a gente está aqui para isso. E é claro que o profissional, como eu falei, vai ser submetido à linha editorial do veículo onde ele trabalha. Marcos? É isso aí, Vitor. Não poderia concordar mais com você. Eu só diria que, na verdade, o Intercept Brasil estaria, sim, nessa linha que você falou, que, inclusive, o Glenn Greenwald confirma que ele acredita que, no Brasil, o site continua seguindo os seus princípios, né, de sua fundação. Mas, no caso do Intercept dos Estados Unidos, o Glenn Greenwald já deixou o seu cargo, o seu salário, inclusive ele escreveu sobre isso, disse que se sente inseguro em sair do site, porque ele perde um salário garantido, mas ele diz que vai continuar com suas convicções de que ele não deve ser censurado. O fato é que ele foi censurado
por tentar publicar uma matéria que é comprometedora em relação ao candidato de esquerda, né? E aqui no Brasil ele ficou conhecido como um defensor da esquerda, claro, por conta da Vaza Jato, né? Mas também por ele ser casado com David Miranda, que é o deputado federal que não foi eleito. Ele está nessa posição porque ele era suplente de Jean Willis. E o próprio Glenn Greenwald já fez muitos elogios a Jean Willis. Jean Willis que, de forma muito suspeita, deixou o cargo de deputado federal, um cargo super almejado e muito bem remunerado, ele deixou para ir morar fora. Enfim, mas esse é o assunto para outro vídeo. Então é isso, voltando aqui no caso do Joe Biden, o Glenn Greenwald tentou fazer uma acusação pelo próprio site. Eu acho que isso é curioso. O site o censurou e por conta disso acabou que as acusações do Glenn Greenwald ganharam até mais força, né? Sai pela culatra uma possível censura do The Intercept, né? Exatamente. Eu acho que o outro site que ele acabou conseguindo publicar a sua matéria, o Substack, aparentemente está batendo recordes aí de acessos. E, enfim, só para fechar aqui, eu acho que as acusações do Glenn fazem muito sentido com tudo que nós temos visto. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo sobre o Joe Biden, né, o provável próximo presidente dos Estados Unidos, é que eu quando estava estudando aqui para fazer esse vídeo, eu estava tentando lembrar de um vídeo que eu assisti do Joe Biden no início desse ano, onde ele falava sobre como ele atuou na Ucrânia, e eu lembrava que quando eu assisti esse vídeo eu pensei, nossa, depois dessa acabou a carreira política do Joe Biden. E aí, pouco tempo depois, o Joe Biden aparece como candidato à presidência pelo Partido Democrata. No vídeo, só para eu traduzir aqui para português o que ele fala, ele está num congresso, né, dando uma palestra com outras pessoas, e eles estão falando sobre as relações exteriores dos Estados Unidos. E ele fala que ele estava indo para Kiev pela 12ª, 13ª vez, ele estava indo para anunciar que haveria uma garantia de empréstimo de $1 bilhão do governo americano para o governo ucraniano. E aí ele fala que ele já tinha o compromisso do Poroshenko, que era o presidente da Ucrânia, e o Yatsenyuk, que era o presidente do parlamento americano, que eles atuariam contra um procurador estadual da Ucrânia. E aí ele fala isso, eles iam fazer isso. Só que na hora eles falaram que não iam mandar ele embora. Então aí o Joe Biden, vamos abrir aspas aqui para o Joe Biden, ele fala assim, se o promotor não for mandado embora, você não recebe o dinheiro. E aí continuando, o Joe Biden fala, e aí o que aconteceu? Ele foi demitido e então colocaram outro no seu lugar, alguém sólido. Fecha aspas para Joe Biden. I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Eu assisti esse vídeo, eu achei impressionante, né? E aí agora, todo esse círculo ele se fecha, né? Porque nós descobrimos que esse procurador que foi mandado embora a pedido do Joe Biden era justamente quem estava investigando a empresa Burisma, que é a empresa que contratou o filho de Joe Biden por um salário de $50 mil mensais. Então, assim, nada do que eu estou falando aqui é controverso, tá? Isso aqui tudo está no Google, qualquer pessoa pode pesquisar e vai encontrar. Esse vídeo eu tive dificuldade de encontrar ele, de reencontrar, quando eu digitei no Google Joe Biden, suborno internacional, fiquei Ucrânia, não consegui achar, eu tive que descobrir uma outra notícia, o nome do lugar onde ele havia falado, e aí então se encontra no YouTube. De qualquer forma, eu vou publicar no meu canal pessoal também esse vídeo do Joe Biden para facilitar o acesso a esse depoimento aí, que eu acredito que é uma confissão de um crime, né? Mas enfim, Vitor, passando a bola para você aí.
Pois é, Marcos, é uma relação no mínimo suspeita, e esses problemas do Joe Biden vindo à tona nessa véspera de eleição, praticamente as vésperas da eleição norte-americana, com principalmente, vamos dizer assim, a faísca para que tudo isso viesse à tona foi essa acusação de censura supostamente sofrida pelo jornalista Glenn Greenwald, do Intercept. E para fechar, então, aqui o tema Glenn Greenwald, ele teve a acusação, ele fez a acusação ao The Intercept, que, por sua vez, se defendeu. Para terminar aqui explorando um pouco a defesa do The Intercept, o jornal, o site, né, se diz inocente, obviamente, diz que apenas cumpriu sua função de editar e fez ataques, vamos dizer assim, diretos à pessoa do Glenn Greenwald, afirmando que ele não gosta de ter suas palavras editadas, que afirma que qualquer pessoa que faz isso está o censurando, e falou em palavras resumindo, a grosso modo, que o Glenn Greenwald estaria se fazendo de vítima. Uma defesa bem fraca, eu considero. O The Intercept não apresentou elementos que refutem a acusação feita pelo Glenn Greenwald, o que deixa a situação do jornalista mais favorável perante a opinião pública. Eu acho que o The Intercept deverá repensar a sua forma de atuação, ou publicam alguma matéria, que não vai ser mais do Glenn Greenwald, que eles possam usar como argumento: olha aqui, a gente publicou uma coisa que é contra o Joe Biden, que é contra o Partido Democrata, então o Glenn Greenwald estava errado. Ou assumir publicamente uma linha editorial mais à esquerda, que eu acho um pouco provável. Embora isso seja público e notório, que o The Intercept seja mais alinhado à esquerda, o mote do trabalho deles, eles afirmam ser um jornal independente. O brasileiro, embora a maioria de seus profissionais até seja alinhado à esquerda, consegue manter esse mote, consegue manter vamos dizer assim, esta regra, né? Este código de conduta, esse código profissional. O norte-americano, com esse problema com o Glenn Greenwald, tem sua credibilidade, não digo que afetada num primeiro momento, mas posta em jogo, meu caro Marcos. É isso aí, Vitor. Vale a pena conferir no Substack o que o Glenn Greenwald falou. Ele, inclusive, explica que ele, numa tentativa de manter o seu cargo lá no The Intercept, ele explicou para os editores que ele gostaria muito que eles publicassem também um artigo contrapondo o que o Glenn Greenwald estava falando, sobre tudo isso que eu falei aqui, sobre o Hunter Biden, todas as acusações do laptop, do relacionamento com a Burisma e tudo isso, com a China. Enfim, na própria matéria do Glenn Greenwald, ele acusa também o Facebook e o Twitter de suprimirem, de não deixarem que essas mídias, que essas notícias sejam espalhadas e limitaram o alcance de todas as notícias relacionadas ao Hunter Biden, né? E eu achei muito curioso, ele inclusive falou sobre um jornalista famoso lá do Washington Post que teria dito algo assim: nós devemos ignorar as notícias a respeito de Hunter Biden, mesmo sabendo que provavelmente elas são verdadeiras. E aí ele tira um print ali e mostra essa fala. Então, assim, mostra como as grandes mídias dos Estados Unidos estão tentando, de todas as formas, não falar sobre isso. E aí, só lembrando aqui do caso do Brasil, né? Não sei se isso foi coreografado aqui pelo Felipe Neto, mas ele, acredito que foi anteontem, ele fez uma publicação no Twitter que eu achei completamente absurda. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Então, imaginando um cenário onde tivéssemos um segundo turno entre Bolsonaro e José das Couves, eu sou o editor-chefe de um jornal. Há poucos dias das eleições, um jornalista da equipe decide publicar uma matéria devastadora contra Couves. Aí ele fala: irmão, não, olha em volta primeiro. Ou seja, ele está dizendo que se o jornalista tivesse uma notícia importante para publicar, devastadora contra quem está rivalizando contra o Bolsonaro, ele não deixaria ser publicado. Exatamente o que o The Intercept fez. Não, por isso eu disse, eu não sei se foi coreografado. Mas é curioso o Felipe Neto admitir aqui a sua mentalidade fascista, né, a sua mentalidade totalitária e censuradora, né? É completamente impressionante. O Marcos já vai com todas as armas na mão, não quer nem saber, vai para cima. Eu até concordo com o que você está falando, claro, eu vou ser um pouquinho mais ponderado, eu peço
sua licença, o Felipe Neto, ele como não sendo jornalista, ele não tem nenhuma obrigação de seguir o código de ética, ele tem a opinião dele, ele pode falar a bobagem que ele quiser. O problema é ele ser uma pessoa pública, uma pessoa que tem sido preparada, como eu já falei em outros podcasts, inclusive, para ser uma figura, um símbolo de uma possível ideologia. Esse é o grande problema, ele ter milhões e milhões de seguidores. Isso que torna o que ele falou ainda mais grave. Agora, ele como pessoa física não tem o menor compromisso de seguir o código de conduta, embora o que ele falou esteja totalmente errado. Se você tem um material na mão, você vai publicar sim, e a partir do momento que você segura esse material por conta de determinado de eleição ou algo do tipo, você está claramente influenciando no destino de um país. Então, o Felipe Neto mostra que, para ele, as convicções políticas dele estão acima de qualquer coisa. Agora, o jornalismo é diferente, trata isso de uma maneira diferente. Se alguma coisa vazar, se uma acusação vazar, ela tem que ser publicada independente do momento. Isso que é o bom do jornalismo, isso que é legal, a gente não ter, claro, na teoria, compromisso com o político, com o partido, seja lá com quem for. A gente vai e publica, e quem for o alvo, que se vire para se defender, Marcos. É isso aí, eu concordo com você, Vitor. O Felipe Neto revelou o seu caráter imoral, como você mesmo falou, não está de acordo com a ética jornalista. Mas é isso aí, Vitor. Vamos encerrando aqui. Acho que a gente conseguiu cobrir bem aí o assunto, né? Do Hunter Biden, do Glenn Greenwald. Acho que estamos entrando numa semana aí muito emocionante. Vai acontecer muita coisa ainda nessa votação aí dos Estados Unidos, à medida que os votos começarem a serem contados, né, Vitor? Beleza, Marcos, é isso aí. A gente trazendo a informação para você de uma maneira simplificada, para você chegar à sua opinião, né? À toa que se chama Ideias e Ideais. E é claro, a gente quer ouvir as suas ideias e os seus ideais. Manda para a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @ideias.e.ideais e Facebook, @ideiaseideais.podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Abração.